Oi, mundo! Bem-vindos a mais um vídeo. Como você se lembra muito bem, na semana passada a gente iria fazer um vídeo só, um vídeo único, falando de utilitários para números e utilitários para booleans. No entanto, o vídeo acabou ficando um pouco grande demais e eu achei por bem separar e fazer o da semana passada exclusivamente falando de números. E essa semana a gente fala de alguns macetes, alguns utilitários que a gente pode usar quando está trabalhando com booleans, beleza? Então, o vídeo que você vai ver a seguir já tinha sido gravado anteriormente, por isso que eu estou com a camisa diferente, mas o conteúdo continua sendo muito útil e você vai gostar. Então, bora para o vídeo de hoje. Roda a vinheta, produção. Com isso, a gente encerra essa primeira parte falando sobre utilitários para números e a gente já cai em utilitários para booleanos. E logo de cara eu quero apresentar para você a função bool. Agora, presta atenção, porque aqui eu vou propositalmente usar um termo que está incorreto para essa bool. Na verdade, isso não é uma função. Esse bool, com parênteses, a rigor, ele invoca o constructor da classe boolean, da classe bool, para criar um novo objeto do tipo bool, do tipo booleano. Classe, constructor, objeto são coisas que estão além do escopo dessa playlist de vídeos que a gente está fazendo. Então, na prática, do seu ponto de vista, desenvolvedor Python, que ainda está começando, está dando seus primeiros passos na linguagem, não é necessário entender isso como outra coisa, a não ser uma função built-in que está disponível para você sempre que você quiser converter alguma coisa que não é um objeto booleano, que não é um true ou um false, para true ou false. E aí você me pergunta, mas por que isso seria possível e necessário? Bom, vamos por partes. Primeiro, tem muitos casos de uso para isso. A gente vai ver esses casos de uso com mais detalhe em missões que estão bem próximas de acontecer, principalmente quando a gente falar de condicionais, de tomadas de decisão. Então, prometo, seja paciente, a gente vai ver isso lá. Mas, no momento, aqui nessa lição, eu quero que você entenda que é possível traduzir algumas coisas para true ou false. Ok? Mantenha isso em mente. Então, para começar, a gente vai começar falando como que a gente poderia traduzir, por exemplo, sequences. Lembra que eu falei de sequences? String é um tipo de sequence. A gente pode traduzir uma sequence ou pode extrair de uma sequence um valor booleano. Isso é muito bom, isso é muito útil. Você vai ver isso na prática quando a gente chegar nas lições que vão falar sobre listas, tuples, estruturas de dados sequenciais. Mas aqui, vamos dar uma olhada. Aqui eu criei uma variável chamada string vazia e ela é, de fato, uma string vazia. Abre e fecha aspas, não tem nada dentro, beleza? E aqui eu vou printar o resultado de bool chamando string vazia e ver o que vai acontecer. A mesma coisa, aqui eu estou criando uma variável chamada string com algo que tem apenas um espaço em branco, mas isso já não é mais vazio. Ela contém um caractere. O caractere é o espaço em branco. Em vez de espaço em branco, poderia ser um ponto, poderia ser um texto, poderia ser uma letra, poderia ser qualquer coisa, mas não é mais vazia. Esse é o ponto. E a gente vai ver como que bool traduz isso, ok? Primeiro, deixa eu comentar o resto desse código aqui, porque a gente só quer ver essas linhas. Ok, tudo comentado, executando o código. Opa, executei o código errado. A propósito, tá? Já mudei do arquivo, do módulo utilitários números para utilitários booleans. Só para ficar bem claro, é esse que eu quero executar no momento. E temos um bug. Errou! Sim, temos um bug, porque ficou uma parte aqui embaixo sem ser comentada, a gente já vai chegar nela. Executando novamente, ok. Então, uma string vazia é avaliada como false, e uma string não vazia, né, uma string que contém alguma coisa, é avaliada como true. Só para reforçar o meu ponto, isso aqui poderia ser qualquer coisa, desde que não fosse uma string vazia, ok? Isso é importante, guarde isso em mente. E guarde também em mente o fato de que aqui eu representei esse fenômeno, essa possibilidade de traduzir uma string vazia ou uma string não vazia para true ou false, com strings, né, usando strings como o centro do exemplo, mas isso vale para sequences, qualquer sequence, não apenas strings. Continuando, a gente vai ver agora a mesma coisa, continuando usando a função bool, mas agora com objetos do tipo numérico, ok? Então, qual que vai ser a ideia aqui? Eu vou criar algumas variáveis que vão fazer referência a um objeto do tipo número, aqui no caso, por exemplo, isso é um inteiro, isso aqui é um ponto flutuante, positivo, negativo, zero, não importa. E vou passar essa variável com esse objeto para a função bool e ver quais são os resultados que ela me traz. Vamos lá, rodar o programa. Veja bem, quando eu passo 1, bool retorna para mim true.
Quando eu passo 2, também é true. Quando eu passo 0, retorna false. E quando eu passo menos 3.14, retorna true. Qual que é a lógica aqui? O que está por trás desse trabalho da bool quando ela recebe algum número? A lógica é muito simples. Basicamente, qualquer coisa que não for 0, exatamente 0, vai retornar true. E 0 é a única coisa que vai retornar false. Na verdade, agora vem uma pegadinha. Tem um segredo aí que eu nunca te contei quando estava te explicando lá sobre o tipo inteiro booleano, que eu disse que existem apenas duas possibilidades, true ou false. E tá certo, são as duas únicas possibilidades mesmo. É um tipo binário, tem dois estados, verdadeiro ou falso. No entanto, o Python, por trás dos panos, representa esse verdadeiro ou falso como números. É verdade. O bool, na essência, é um tipo numérico também. E eu vou te provar isso daqui a pouco. Mas, basicamente, sempre que o Python traduz qualquer coisa ou tem alguma coisa que resolve para true, o Python representa isso como por baixo dos panos, não para você ver, mas dentro, nos seus internals, ele representa isso como 1. E qualquer coisa que é false, ele representa isso como 0. Ah, mas aqui você está passando 2 e ainda assim eu consegui ver um true aqui. Ok, eu passei 2 e o Python internamente traduziu isso para true, que internamente é 1. Vamos ver isso na prática? Então aqui eu estou criando duas variáveis novamente. Uma é a bool t, que eu quero que represente true, o valor true, e outra é a bool f, que eu quero que represente false. E para isso eu estou chamando a função bool, passando aqui o número menos 2 e passando aqui o 0. Como eu disse, qualquer coisa, qualquer número que for passado para a bool que não seja 0 vai dar positivo. E qualquer coisa que seja 0, ou seja, só o 0, vai dar negativo, ou seja, false. É claro que eu poderia também, muito mais simplesmente, vir aqui e fazer false e true, mas não é isso que eu quero deixar do jeito que estava mesmo, só para reforçar o conceito de que, enfim, você passando números, você consegue também, através dessa função, da função bool, alcançar os valores booleanos respectivos que você deseja, beleza? Então tá bom, feito isso, eu quero aqui fazer agora a variável soma tt, que é literalmente a soma, veja, é uma adição entre o bool t e o bool t. E depois a soma tf, que é a adição, novamente, da bool t e a bool f, ok? E eu vou fazer isso de novo aqui embaixo, só que com subtração, tá certo? E, feito isso, a gente vai imprimir o valor que está armazenado, então, nos resultados dessas somas e nos resultados dessa subtração e ver o que o Python está trazendo para a gente. Vamos rodar esse programa? E lá está. Quando eu somo, isso literalmente é uma soma matemática, true mais true, o resultado é 2. Porque, como eu disse, por baixo dos panos, o true, na verdade, é o número 1. Sendo o número 1, quando eu somo 1 mais 1, é óbvio que eu tenho 2. Quando eu somo 1 mais 0, porque o false é representado através do número inteiro 0, eu tenho 1, certo? Se eu diminuir o true do true, ou seja, 1 menos 1, eu tenho 0. E se eu diminuir 0 de 1, eu continuo tendo 1. Beleza? Eu até propus aqui que você tente outras operações matemáticas aí. Tente uma multiplicação, uma divisão e ver o que acontece. Só para você fixar na cabeça que, na verdade, o que está acontecendo por trás aqui é a representação do número 1 ou do número 0. Então já era. Agora sim a gente vai, de fato, chegar no primeiro utilitário. Tudo isso que eu fiz aqui foi uma explicação teórica sobre booleans. Não tem nenhum utilitário, porque na prática, apesar de algumas situações ser necessário sim usar a função bool, na prática é bem raro isso acontecer. Mas agora você vai ver uma utilidade interessante de saber que o bool representa o true como 1 e o false como 0. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Imagine a situação em que você tem uma quantidade grande de inputs booleanos, né? Então aqui eu representei essa quantidade grande, através de 5 variáveis apenas. Mas em vez de 5, imagine que fosse 50, 100, 5 mil, 50 mil inputs booleanos. Ou seja, cada um desses inputs ou vai ser true ou vai ser false. E existe uma necessidade, na lógica que você precisa desenvolver dentro do seu programa, de saber quantos são true e quantos são false. Ora, se agora você sabe que true é representado por 1 e false é representado por 0, como que você pode alcançar isso bem facilmente somando, através de uma operação matemática? Se você somar todos esses inputs, o resultado dele vai ser a quantidade de trues que existem, porque se cada um é 1, cada um deles vai te dar uma contagem a mais, correto? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu uso as minhas 5 variáveis, A, B, C, D e F, e somo todas elas. E aí eu quero saber quantos deles é true. Basta eu simplesmente imprimir o resultado disso aqui.
Se eu quero saber quantos são false, eu só preciso de saber qual é o total. O total são 5, né? No meu caso aqui, eu consigo saber que são 5 e subtraio disso a soma delas. Enfim, falei demais. Vamos rodar o programa e ver qual é o resultado disso aqui. A quantidade de inputs true foi 4. De fato, 1, 2, 3, 4. E a quantidade de inputs false foi 1. Beleza? Se a gente mudar, por exemplo, esse true aqui para false e executar, tá lá. Você agora acabou de aprender um macetinho bem interessante para objetos do tipo Boolean, em que você pode somá-los e assim identificar dentro de um conjunto grande de inputs booleans quantos são true e quantos são false. Perceba que você não consegue exatamente identificar qual, né? Para identificar qual, você tem que ir naquele elemento e verificá-lo. Mas você pode identificar quantos são uma coisa ou quantos são outra. Ok? Além dessa utilidade que eu te passei aqui agora, que é basicamente uma operação matemática, você também tem outras duas funções que valem muito a pena a gente comentar aqui. Uma é a all. Deixa eu recomentar essas linhas, que são apenas comentários. E deixa eu também desfazer esses comentários aqui, porque eu estou usando as mesmas 5 variáveis para fazer a demonstração, tanto da all quanto da n, que vem logo em seguida. Como que a função all, que é uma função built-in, você não tem que importar nada para usá-la, como que ela funciona? A função all, ela aceita como input um iterable. A gente fica voltando nesse assunto de iterable, de sequence, sem ainda termos definido, mas, no momento, saiba que ela aceita como input um iterable. Um possível iterable é uma lista. Uma lista se define assim em Python. Você abre colchetes, coloca os valores dentro dela, separados por vírgulas, e fecha o colchetes. Pronto, assim você definiu uma lista. Você ainda não sabe o que é uma lista, mas você já sabe como definir uma agora. Uma vez definida a sua lista, que é um iterable, você agora pode usar a função all para te dizer, ou melhor, para te responder a seguinte pergunta. Todos os valores booleanos dentro desse iterable que eu estou passando para a função all, eles são verdadeiros? Se todos forem verdadeiros, a função all retorna verdadeiro. Se pelo menos um deles não for verdadeiro e for falso, a função all retorna falso. Vamos ver isso na prática. Se eu rodar esse programa, o que acontece? Ela vai me dar false. Então, eu criei a minha lista, passei para ela as minhas 5 variáveis aqui booleanas e passei essa lista para a função all e mandei imprimir o resultado, né, retornado pela função all. E ela está retornando false. Por quê? Porque nem todo mundo aqui é verdadeiro. Se eu alterar tanto C quanto D para true e executar de novo o programa, você vê que o resultado agora vai mudar para true. Porque agora sim, todo mundo que é passado para all, ou melhor, todo mundo que está dentro do iterable, que no caso aqui é uma lista, que é passado para a função all, é verdadeiro. Esse é o único cenário em que all te retorna verdadeiro. A função n se comporta de uma forma um pouquinho diferente. Enquanto a all te responde true ou false se todo mundo for verdadeiro ou se pelo menos um for falso, a função n te responde true se pelo menos um for verdadeiro. E ela te responde false apenas se todo mundo for falso, beleza? Então, de novo, eu estou usando aqui a lista inputs. Deixa eu não mais printar aqui o resultado da função all e focar apenas na n. E aqui ela está me retornando true por quê? Bom, porque todo mundo é true, então, obviamente, pelo menos um é true. Se todo mundo fosse false, e a gente executar o programa de novo, aí sim ela me retorna falso, porque agora ninguém é verdadeiro, então não tem nem um sequer que seja verdadeiro. Se eu mudar apenas um desses aqui para verdadeiro e executar de novo, ela me retorna verdadeiro, porque agora sim, pelo menos um é verdadeiro. Essa é a lógica da função n. Bem útil também. Não tem, acho que nem 2 dias que eu precisei de usar tanto a n quanto a all, num caso específico dentro do trabalho. Mundão, por hoje é só. Ficou um pouco grande de novo o vídeo, né? Mas tá bom, eu estou satisfeito com o que a gente falou aqui. São conceitos bem importantes. Aqui dentro de Boolean não teve assim tantos utilitários, teve apenas 3 coisas muito úteis que você aprendeu, que dá para você fazer uma soma e identificar quantos inputs são verdadeiros ou não. E você aprendeu sobre a função all e a função n, como eu disse, são coisas bem úteis. Com certeza você vai usar isso de vez em quando aí na tua carreira. Já com relação a números, deu para a gente ver uma gama considerável de possibilidades aí. Então, novamente, você teve a oportunidade de entender que a força está com você quando você está manipulando coisas, dados em Python. De tão poderoso você
Fugir quer por quê? O Python é bem amigável como programador e oferece aí um canivete suíço de possibilidades para você fazer o que precisar. São muitas ferramentas à sua disposição, a sua criatividade é o limite. Vou ficando por aqui, não sem antes pedir que você, mais uma vez, comente, compartilhe, curta, interage comigo aqui para a gente ir construindo um conteúdo cada vez melhor. Valeu, obrigado, tchau!